Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Espero que estejam todos bem, todos gozando de paz, de segurança. Hoje nós começamos a lição de número 16, então assim, falta muito pouquinho para a gente acabar a nossa lição. Queria só lembrar você que os vídeos estão lá no canal do YouTube. Alguém sem querer foi lá e botou uma mãozinha assim no último vídeo. Depois você dá uma olhadinha lá com carinho para ver por que você fez assim e não assim. Lembrar também que tem, na semana passada, 2 vídeos que a gente teve um probleminha, então teve que gravar em 2 partes. Aí teve um pessoal que assistiu só uma parte. E aí, se te interessar, voltar lá, ver se você assistiu as 2 partes, assista lá. Tá bem legal o vídeo. E hoje, como eu falei, a gente começa a lição de número 16. Faltam só mais 2 para acabar a nossa lição. Então aí a gente precisa de um fôlego aí renovado para a gente caminhar nessas 2 últimas, 3 últimas lições. Bom, a lição de hoje fala sobre a igreja medieval e a reforma protestante. E aí eu preciso dizer para você um pouco aí do que foi a igreja medieval. A igreja medieval, na verdade, ela é herdeira do mundo romano. A gente começa a contabilizar a Idade Média a partir da queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu já no finalzinho do V século. E a partir daí, a gente começa a mencionar essa igreja ocidental que surge aí como sendo essa igreja medieval, a igreja da Idade Média. Uma igreja que já havia passado por uma boa parte dos concílios que a gente estudou na semana passada, uma igreja que já estava muito institucionalizada, muito forte a nível de organização, a nível político, e uma igreja também que, assim, consideravelmente diferente da igreja que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Para a gente entender bem essa igreja, a gente tem que entender um pouco desse mundo que surge a partir do final do V século. Então, quando a gente fala sobre o final do Império Romano do Ocidente, a gente está falando, a gente está lembrando que as tribos bárbaras elas começam a invadir o Império, começam a tomar terras, começam a se apossar, e isso vai fazer com que tudo aquilo que você conhecia como mundo dito civilizado, isso vai deixando de existir. No lugar daquela estrutura, daquela organização que era o mundo romano, no lugar do direito romano, no lugar da hierarquia social, no lugar daquilo que se conhecia como estrutura e organização de sociedade, isso deixa de existir. E a partir daí, a gente vai passar a ter uma sociedade que passa a ser muito pessimista. Essa geração que vive o final do Império Romano, ela passa a ser muito pessimista, porque ela é capaz de comparar o que existia antes para aquilo que eles estão vivendo agora. E comparado com aquilo que eles conheciam de mundo romano, para aquilo que eles estão vivendo naquele momento, aquele mundo para eles era um caos. E era quase que impossível se acreditar em alguma possibilidade de mudança daquele mundo que eles passam a viver. Então isso vai fazer com que aquela geração fosse uma geração muito pessimista. E nesse momento de desorganização, nesse momento de caos, a instituição que surge como organizada, como centralizada, é a igreja. E essa igreja, ela também transmite uma mensagem que vai para além daquele mundo caótico. O que essa igreja anuncia, o que essa igreja apregoa, é que todos os sofrimentos daquele tempo presente, todas as angústias daquele mundo de sofrimento, eles seriam compensados pelas alegrias da vida eterna. Essa igreja anuncia uma mensagem fundamentada na mensagem cristã, de dizer que havia uma eternidade, que havia uma salvação, que essa salvação, que essa eternidade era muito diferente daquele mundo em que se vivia. Então preste atenção, não há dúvida de que essa mensagem ela vai ser colhida, ela vai ser recebida, ela vai ser amparada por aquela geração como música para os seus ouvidos, porque se aquele mundo em que eles estão vivendo é um mundo tão adverso, tão cheio de limitações, tão desorganizado, tão caótico, nada melhor então do que pensar no mundo vindouro, nada melhor do que pensar na salvação eterna, nada melhor do que pensar no porvir, e essa igreja anuncia isso. E mais do que isso, essa igreja ela vai passar a acompanhar a vida do fiel de um extremo ao outro. Preste atenção, essa igreja, ela se faz presente na vida do fiel desde o nascimento até a morte. Como isso? Através de sacramentos.
Então, quando uma criança nascia, ela era batizada na infância. Ela era batizada em recém-nascido. E o grande medo é porque não ser batizado era não fazer parte da igreja. Então, havia uma necessidade de batizar a criança, e isso a gente recebeu como cultura católica, romana, inclusive no nosso país, até pouquíssimo tempo, onde quando você via ou ouvia falar de uma criança que havia morrido sem receber o batismo, as pessoas falavam assim, ih, morreu pagão. Ser pagão era o fim. Por quê? Porque se só havia redenção, se só havia possibilidade de melhoria no mundo vindouro, na salvação, se você não era da igreja, se você não fazia parte do aprisco da igreja, se você não era um fiel da igreja, então você estava condenado à perdição eterna. Então as pessoas precisam se batizar. E aí a criança nascia, ela era batizada. No momento que ela era batizada, ela se tornava cristã. E isso era muitíssimo necessário, porque naquele momento, devido às várias desvirtuações da doutrina cristã, as pessoas acreditavam que se não tivesse o batismo, não estava salvo. Se não fazia parte da igreja, estava condenado, então era necessário batizar. A pessoa vivia a vida toda e mesmo antes de morrer, ela passava por um último sacramento, que era a extrema-unção. A extrema-unção era aquele sacramento, que, segundo a crença católica, prepara o moribundo para a entrada no céu. E, interessantemente, a maneira como esse sacramento era ministrado na Idade Média, ele era a própria sentença de morte. Por quê? Porque quando o fiel recebia o sacramento da extrema-unção, depois dele receber o sacramento da extrema-unção, ele não podia mais comer, beber, falar, nem se mexer. Então, veja só, se ele tinha alguma possibilidade de melhora, isso acabava com a extrema-unção. Porque se ele não pode mais comer, beber, falar, nem se mexer, ele ia morrer. E preste atenção, irmãos, a gente está falando de uma época que as pessoas morriam de desinteria. Então, não beber, não comer, era a sentença de morte. Então, a igreja, ela se fazia presente na vida do fiel, desde o nascimento até a morte. Então, isso quer dizer que a igreja, ela passa a ter um controle absoluto na vida das pessoas. Mais do que ter esse controle absoluto na vida das pessoas, isso não era feito simplesmente por estalar de dedos, não era uma mágica, mas era uma coisa muito bem trabalhada, muito bem arquitetada. Tão trabalhada, tão arquitetada, que isso ia além dos ensinos, ia além das pregações, ia além da influência política, e se manifestava até na própria arte, na própria ideia do que era bonito, do que era feio, na própria ideia de arquitetura. E aí, você já deve ter ouvido falar num estilo arquitetônico chamado de estilo gótico. O estilo gótico ele fez um grande sucesso durante a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Esse estilo ele vai ser conhecido, inclusive, como estilo das catedrais, arquitetura das catedrais, porque são as catedrais que passam a expressar mais esse estilo. E quando a gente fala de arte gótica, né, de arquitetura gótica, a gente está falando principalmente daqueles prédios, né, daquelas igrejas que quando você olha para elas, elas são feitas cheias de pontas. Sempre com pontas apontando para o céu. Parecem umas flechas. Se você procurar na internet, né, a gente tem inclusive no Brasil várias igrejas com esse estilo, sempre com setas apontando para o céu. Isso não era feito por acaso, não. Era uma forma de anúncio, era uma forma de se dizer que a igreja era a única instituição que apontava para o céu. Só a igreja tinha o poder de levar a pessoa para o céu. E aí soma-se a isso, a gente já viu isso em vários filmes, a igreja, além dela ser construída debaixo dessa arquitetura que apontava para o céu, ela também era ornamentada com uma porção de figuras monstruosas, né? Que eram chamados gárgulas. Isso era muito interessante, porque já naquela época se conseguia desenvolver uma arte ao ponto desse monstro que estava lá, fixado na fachada de uma catedral, na fachada de uma igreja, você que vinha de frente para a igreja, olhava para ele, a impressão é que ele estava olhando sempre para você. E não importava a posição que você estava com relação à igreja, ele estava sempre olhando para você. Essa é uma maneira de dizer que o mundo, ele pertencia aos demônios. O mundo era um mundo desarticulado, caótico, era um mundo de males, o mundo jaz no maligno.
E só dentro da igreja você possui segurança. Então, para essas pessoas, o vínculo com a igreja era primordial. Ser, por exemplo, excomungado significava você estar condenado à perdição eterna. Então imagina, para alguém que já estava acostumado a viver num mundo de caos, pensar que ia viver no caos para o resto da eternidade era uma coisa horrorosa, assombrosa. E quando alguém era excomungado, isso não significava dizer que ele estava só fora da igreja, significava dizer também que ele perdia todas as suas possessões. Ser excomungado significava perder qualquer posse. E aí o primeiro que chegasse, tomasse a sua casa, passava a ser o dono dela. Bom, a origem da Reforma Protestante, que a gente fala na nossa lição a partir da página 56, vai falar sobre uma série de mudanças pelas quais o mundo passa. O mundo está passando por uma infinidade muito grande de coisas. O mundo está passando pelos grandes descobrimentos. O mundo já havia passado pelo iluminismo. As pessoas começam a pensar, começam a questionar. As pessoas não se contentam mais com a explicação pura e simples de que Deus fez, Deus quer e é assim que tem que ser porque essa é a vontade de Deus. As pessoas começam a se perguntar como essa vontade de Deus se aplica na realidade na vida das pessoas. E diante disso, você tem a centralização também dos estados modernos. Antes você tinha um mundo feudal que era desarticulado, cada nobre mandava na sua posse de terra, agora não, você passa a ter reis que começam a estabelecer seus territórios, impor uma administração e começam então a querer reinar de forma absoluta. Essa nova maneira de administrar vai fazer com que a autoridade do Papa seja questionada, porque as igrejas na Europa elas eram donas de grandes possessões de terra. E os impostos e os lucros advindos dessas terras eles eram mandados para Roma. Então, essa nova conjuntura de reis absolutistas vai fazer com que esses reis questionem esse envio de dinheiro para o Papa. Espera aí, pô. Está sendo produzido aqui nas minhas terras, então esse dinheiro, esses impostos têm que ficar aqui no meu país. Não pode mandar para Roma. A outra coisa que vai acontecer é que com o crescimento das navegações, com o crescimento do comércio, a igreja ela começa a questionar a prática de empréstimo a juros e começa a questionar também o lucro na venda de mercadorias. Para a igreja isso era usura, isso era pecado. Então a igreja não aceitava empréstimo a juros e não aceitava também que você vendesse com lucro a tua mercadoria. Você tinha que vender pelo preço justo. No mundo em grande expansão, no mundo em expansão comercial, isso vai ser questionado. Principalmente quando se percebe que, apesar da igreja criticar a venda de mercadorias com lucros, criticar o empréstimo com juros, a igreja ela vendia cargos, vendia bênçãos e vendia perdões. E aí você tem uma coisa muito complicada, que é, por exemplo, o uso da simonia, que era a venda dessas coisas todas, era o comércio das coisas divinas. E aí eu explico aí a origem do termo simonia, aí inclusive relacionado com a Bíblia, lá com aquele mágico Simão que queria comprar o dom de impor as mãos e conceder o Espírito Santo. Então vem desde lá essa expressão simonia como sendo o comércio de coisas sagradas. A gente vai chegar a um ponto tal, como eu falei na semana passada, de venda de relíquias, de venda de objetos considerados sagrados, venda de cargos, venda de perdões, ao ponto de... Eu expliquei semana passada o que era uma relíquia. A relíquia era alguma coisa que havia pertencido a alguma figura de destaque, do texto bíblico, da história do cristianismo. Então se vendiam, por exemplo, pedacinhos do dedo do apóstolo João. E depois se descobriu que esses pedacinhos, que supostamente eram as falanges do dedo do apóstolo João, na verdade eram pedacinhos de ossos de galinha. Se vendiam pedaços da cruz de Cristo. E um historiador ele chega a dizer que se juntasse todos os pedacinhos da cruz de Cristo que eram vendidos na Europa, se juntasse todos eles, dava para fazer uma arca de Noé. Tamanha a mentira, tamanho o engodo, tamanha a falcatrua. E chega-se ao ponto, então, de se vender perdões, que eram as indulgências. E aí a gente vai ter um período da igreja, que vai ser um período da igreja deformada, onde você vai ter o aparecimento de alguns religiosos que vão tentar uma reforma, mas que vão ser perseguidos, vão ser
mortos e essa reforma não vai à frente, como foi o caso de John Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, homens que lutaram por uma mudança na igreja, mas que não conseguiram. Até que a gente chega no século XVI, início do século XVI, e aí só para vocês terem uma ideia, no início do século XVI, a gente já tinha a descoberta da América, a gente já tinha a descoberta do Brasil, a gente já tinha o continente africano tendo sido circulado, a gente já tinha a chegada de portugueses nas Índias. Então, o mundo começa a ter uma outra conjuntura e, nesse momento, a igreja ainda está vendendo indulgências, onde está vendendo perdão e onde está também condenando o lucro pelo comércio e pelo empréstimo a juros. Nesse momento, você tem uma possibilidade de alguém surgir com força para questionar tudo isso. E quem vai surgir nesse ambiente aí, vai questionar tudo isso, é o monge Martinho Lutero, com as suas 95 teses, que ele vai pregar lá na porta da capela de Wittenberg, questionando a venda de perdões. Isso vai tomar uma proporção, a princípio, maior do que o próprio Lutero podia prever. O Papa vai escrever uma bula pedindo para ele se retratar, ele vai queimar essa bula em público. É interessantíssima a afirmação que ele faz diante da bula. Ele diz que ele não pode lutar contra a sua consciência, que não vai fazê-lo. Um hino muito bonito vai ser composto nesse período, que a gente canta. Tem uma tradução dele em português, que é o Castelo Forte. Foi composto por Lutero nesse contexto. Ele queima a bula e rompe de vez com o Papa. Sofre perseguição, mas os barões alemães vão protegê-lo porque entendem que nele está a possibilidade de um cristianismo alternativo. Um cristianismo que questionasse velhas práticas e que abrisse a porta para novas práticas, para novos procedimentos. A partir daí você tem lutas dentro da igreja, você tem concílios, você tem desagregação e nova agregação. E Lutero vai ser pessoa importantíssima nesse processo. É ele que vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, porque ele entendia que a Bíblia deveria ser devolvida ao povo. Você vai ter a elaboração da Confissão de Augsburgo por Melanchthon, uma confissão protestante, uma confissão cristã, fruto da Reforma Protestante, interessantíssima. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que fazem falta as confissões, que são esses documentos teológicos que apontam e assinalam sobre aquilo que a gente crê. E a partir daí você tem, então, a Paz de Augsburgo, que é a definição da possibilidade da fé reformada existir dentro da Alemanha, onde passa a ser romano quem quer, passa a ser luterano quem quer. E aí você tem o estabelecimento dos 5 solas. Os 5 solas, são expressões latinas que são a base do que a gente acredita como igreja protestante, como igreja reformada. Os 5 solas são sola Escritura, que é só as Escrituras; solos Cristo, que é só Cristo; sola Gratia, que é só a graça; sola Fides, que é só a fé; e sola Deo Gloria, que é só a Deus é dada a glória. Então, em cima dessas 5 afirmações, é estabelecida a nova igreja, ou essa nova vertente da igreja, que passa a ser a igreja reformada a partir da obra de Martinho Lutero. Além de Martinho Lutero, a gente vai ter uma figura muito importante para a reforma protestante no mundo todo, que é Calvino. Calvino, ele vai avançar o trabalho de Lutero, ele vai intensificar, vai aprofundar, vai escrever uma grande obra, que são as Institutas da Religião Cristã. Eu trouxe aqui para te mostrar, eu tenho uma versão em espanhol das Institutas, são só esses 2 livros aqui fininhos, E aqui, Calvino, ele vai estabelecer quais eram as crenças da Igreja Reformada. Então, o que a Igreja Reformada pensava sobre a Bíblia, pensava sobre a criação do mundo, sobre a vida de Jesus Cristo nesse mundo, sobre o perdão dado aos homens, sobre a vida dos conversos, sobre o que era a volta de Jesus. Tudo isso você tem sistematizado aqui. A ideia de Calvino era estabelecer a diferença que existia entre os católicos romanos e agora a nova igreja a partir da Reforma Protestante. É muito bacana essa obra, vale muito a pena ler. A gente já tem várias versões aí em português. Se um dia você tiver a oportunidade,
é ótimo ler. O calvinismo ele vai se espalhar pela Europa, muito mais do que o luteranismo. Então você tem ele chegando até os Países Baixos, na Dinamarca, na Escócia. Os seguidores de Calvino na Escócia vão ser chamados de presbiterianos, na França de huguenotes, na Inglaterra de puritanos. Então, assim, para surpresa de alguns, a Igreja Batista, ela, no seu nascedouro, foi calvinista, puritana e começou na Inglaterra. Então, isso aí depois vocês vão ver na história, aí, num outro módulo de história da doutrina batista, mas o nascedouro, né, dos batistas foi por influência calvinista também dentro do movimento puritano na Inglaterra. A Igreja Católica, ela não vai ficar parada no meio desse processo, ela vai fazer um movimento de combate à reforma protestante. A ideia era impedir o avanço dos protestantes. E aí a gente tem alguns pontos muito interessantes desse movimento da Igreja Católica. Os principais foram a fundação da Companhia de Jesus, que foi com Inácio de Loyola. Ele era um ex-soldado, então ele funda uma companhia de monges que passam a viver debaixo de uma disciplina militar. A ideia desses monges era evangelizar, principalmente a partir da educação. Então hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem várias escolas católicas que são de orientação jesuíta, que vem desde esse movimento aqui, lá do século XVI. A gente vai ter a reativação do Santo Ofício e do Tribunal da Santa Inquisição. O que acontecia? Quem era considerado herege, contrário à igreja, acabava morrendo na fogueira. E por fim, a gente tem, né, a invenção do Index. O que é isso? O Index, ele é uma lista de livros proibidos aos católicos. E pasmem vocês, entre esses livros estavam os livros de Galileu, de Giordano Bruno e entre outros. Então, assim, cientistas da época, eles eram proibidos de serem lidos. A opinião científica, ela ficava em segundo lugar. Parece até com alguma coisa que a gente tem ouvido recentemente, né? Então, assim, não me assusta muito esse movimento de venda de milagres, né? Venda de utensílios sagrados, venda de lenços ungidos, pedrinhas, fitinhas, óleos. Isso me parece muito com o ambiente da reforma. E essa condenação também do cientificismo também não é coisa nova. Parece-me muito com esse movimento aí, típico do tempo da Reforma Protestante. A Contra-Reforma, ela vai dar uma contribuição muito importante para a história. Ela não consegue destruir o protestantismo, mas vai dar uma parada no crescimento do protestantismo. E essa ênfase evangelística dos jesuítas, ela vai encontrar um sucesso muito grande na América Latina. Tanto é que é na América Latina que você tem hoje os maiores países católicos do mundo. Então, assim, basicamente é isso. E, na minha opinião, acho que todo cristão tinha que conhecer um pouquinho dessa história para entender que, de verdade, para a nossa fé, para a nossa leitura das Escrituras Sagradas, o que importa é realmente as Escrituras, uma só fé, um só Cristo, só a graça desse Cristo e só a Ele, somente a Ele, toda a glória. A glória não é de homem nenhum, a glória não é de nenhuma outra coisa além das Escrituras e da fé no Senhor, e o único que pode salvar não são os homens, não são as instituições, é o Senhor. Então, não tem dúvida de que a gente se aproxima de um momento aí em que a gente tem que fazer essa reforma de novo. Alguém já disse com muita propriedade que a igreja reformada, ela está sempre se reformando à luz das Escrituras. Que a nossa leitura aí tenha te abençoado de alguma forma e seja bênção aí para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreva, dá um likezinho lá, que é a mãozinha para cima. E no mais, querido, que Deus te abençoe, te dê uma semana de muita paz. Deus te abençoe, meu irmão.